Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de 13 dias vim aqui gravar o relato do parto pra vocês. Se você ainda não me conhece, se você é novo por aqui, eu sou Carol Scudler, sou mamãe da Annalise de 2 anos, sou mamãe do Theo, moro em Londres há 8 anos e meio e esse é o meu canal. Não esqueça de se inscrever se você é novo, se você gostar do vídeo. Tem o vídeo do parto também pra você acompanhar. E é isso, vamos pro vídeo. Então eu contei pra vocês lá no vídeo do parto, enquanto eu tava esperando lá, né, pra poder ser direcionada pra sala de cirurgia. Vocês acompanharam, fiquei lá quase o dia todo. A cirurgia foi só à tarde, cheguei às 7h30 da manhã. E eu contei pra vocês o porquê, né, que o parto do Theo foi cesárea. Foi e não foi uma decisão minha, né? Na verdade, sim, eu decidi a cesárea, eu expliquei pra vocês lá, mas eu queria muito um parto normal. Então, quando tava chegando a data, tava chegando o dia, eu tava muito apreensiva, porque eu queria muito que o Theo viesse antes de parto normal, mas eu não queria ter que fazer uma indução, porque eu só poderia esperar até 40 semanas, né? Eu expliquei pra vocês, e eu não queria fazer a indução. E chegou na data, né, que eu tinha marcado, que era o dia 19, o Theo não tinha nascido, então eu estava muito apreensiva. Mas eu coloquei nas mãos de Deus e estava tentando me acalmar, tentando me tranquilizar pra não ficar tão nervosa na hora do parto, né? Eu pedi muito a Deus que, se fosse da vontade dele, que eu tivesse um parto normal, que ele viesse antes do dia 19, e que, se fosse da vontade de Deus, eu ter cesárea para que, né, ocorresse tudo bem, fosse tudo tranquilo e que viesse cesárea. Então, no dia 19 que a gente estava lá, eu ficava todo tempo tentando trabalhar na minha mente que Deus tinha feito que era melhor. Um dos motivos que eu não queria cesárea foi porque no pós-parto da Annalise foi muito difícil. Eu sentia muitas dores por mais de 10 dias. Eu vi muita gente comentando: nossa, você já saiu do hospital, agora no parto do Theo, né? Você já saiu do hospital andando normal, não sei o que lá. E da Annalise foi totalmente diferente. Tipo, eu via os vídeos das pessoas gravando, né, o vídeo do parto, e aí no outro dia já andando normal, mais retinha. Eu falava: como? Eu tava acabada no vídeo da Annalise, no vídeo da Annalise, ó. Eu tava acabada no dia que a Annalise nasceu, e no outro dia, né, que eu comecei a andar, eu não conseguia nem andar reta, eu andava emborcada por vários dias em casa. Então, pra mim também foi uma surpresa ter conseguido andar normal e tudo mais, né? E esse era o meu medo, né, de ter a cesárea, de sentir tanta dor, porque agora eu já tenho a Annalise, eu não queria que ela visse eu sofrendo, não queria que ela visse eu sentindo dor. E também porque o Jairo só pôde ficar comigo das 1 da tarde às 8 da noite. Então eu tinha que ficar a partir da manhã, né, e a partir da noite sozinha. E foi muito difícil, porque eu ficava chamando as enfermeiras e elas não vinham. Quando vinham de cara feia, sabe, não queria ajudar, né, porque eu ainda não podia levantar da cama. Quando eu ainda não podia levantar da cama, não tinha como eu pegar neném. Enfim, eu não queria passar por essa experiência de novo. E eu não sabia se o meu esposo ia poder ficar comigo ou se ele ia ter que retornar pra casa. Eu só soube de última hora mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu pedi a gravidez toda, desde quando eu descobri que estava grávida, que Deus abençoasse, colocasse uma equipe maravilhosa da gestação, parto, pós-parto, que pudesse ser pessoas abençoadas por Deus mesmo, que pudesse ser pessoas muito boas. Enfim, sempre orava por isso. No dia do parto mesmo, eu ajoelhei antes, né, na beirada da cama, pedindo a Deus, né, para que abençoasse a equipe, meu pós-parto, o parto, também a Annalise, que ia ficar aqui em casa com a minha mãe, né. Eu sabia que ela ia ficar super bem cuidada, mas eu tinha muito medo dela sentir muito a minha falta, porque ela nunca tinha ficado longe, né, de mim e do pai por tanto tempo. Então, pedi muito, vocês viram lá no vídeo do parto, até chorei, né, antes de sair de casa, porque fiquei com muito medo de como ia ser. Mas foi tudo bem, ela nem sentiu falta, ela se comportou super bem, foi uma festa pra ela, graças a Deus. E aí, finalmente, né, chegou o dia do parto. Aí nós tínhamos que estar lá às 7h30 da manhã. No vídeo do parto eu fui colocando o horáriozinho, tudo certinho pra vocês. Se vocês assistirem lá depois, vocês vão ver.
E aí, mais ou menos antes das 8, eu acredito que seja antes das 8, nós já fomos atendidos. Uma mulher super, uma enfermeira super simpática, muito atenciosa. Inclusive, ela ficou até de noite trabalhando, de cedo até 8 e pouco da noite ela estava trabalhando ainda. E muito atenciosa ela, levou a gente para um espaço, né? Eu mostrei pra vocês lá que era só a cortina fechada. E aí do lado tinha mais mulheres, na frente tinha mais mulheres também. E ali era um espaço só para quem tava esperando mesmo para fazer a cesárea. E aí ela veio, a enfermeira veio, falou pra gente que a médica ia vir, ia falar que horas que ia ser e tal. Aí a médica veio, falou que nós seríamos o segundo, aliás, que eu seria a segunda, né? Segunda cesárea do dia, se não houvesse nenhuma emergência. E aí, isso era, sei lá, 10 horas da manhã, não sei. E aí depois ela sumiu. Nem veio ninguém, não vinha ninguém. Eu ficava agoniada, nervosa, não vinha ninguém. Aí eu escutava vindo enfermeira falando com pessoas do lado, você é a próxima, ou então você vai ser só de tarde, vamos transferir você para outro espaço. E eu ficava muito agoniada. Enfim, aí quando foi lá pelas 3 horas da tarde, a enfermeira veio e falou assim, vamos subir, né, que nós estávamos no 6º andar, vamos subir pro 7º, porque vão arrumar a sua cirurgia, você será, né, estará próximo. Aí começou a me bater uma ansiedade muito grande, um nervosismo muito grande. Nós subimos, aí chegou lá rapidinho, ela veio falar, olha, estão só limpando a sala de cirurgia e você será a próxima. Meu Deus. E depois veio o anestesista colocar o acesso na minha mão, vocês viram lá no vídeo também que eu falei. E até isso foi diferente da Annalise, porque eu lembro que quando a mulher colocou o acesso, era uma agulha bem grossa, nossa senhora, eu chego e falava assim para as minhas amigas, né? Falava, não, o acesso dói mais do que aquela anestesia nas costas, pode ficar tranquila. E aí ele veio colocar o acesso, ele aplicou uma anestesia superficial, né? E depois ele colocou o acesso, ou seja, não doeu nada. E ele era super brincalhão, ele viu a toquinha do Theo, né? Que tava lá em cima, e ele falou, não, todo mundo precisa de uma toquinha personalizada, ai que fofinho, não sei o que, aí ficava brincando, sabe? Muito simpático, muito simpático. Todos foram muito simpáticos comigo, todos foram muito atenciosos. Foi assim, uma equipe maravilhosa, até a hora de eu sair. Aliás, até agora está sendo só equipe maravilhosa. E aí, depois disso, eu comecei a tremer muito, ficava tremendo muito, a mão ficava gelada, não conseguia me controlar. E aí a mulher veio e falou assim, você tá pronta, é agora. Ai, meu Deus do céu, meu coração, meu Deus dos amados, eu fico, parece que vendo a cena, assim, lembrando, sabe? Aí nós entramos na sala de cirurgia, ela pediu pra eu sentar na maca, né? E aí todo mundo, tinha vários, acho que tinha umas 10 pessoas. Se não tinha tudo isso, sei lá, 7, 8, por aí. Tinha muita gente. Aí o Jair ficou sentado numa cadeira do lado. E elas vinham conversando comigo, aí perguntam por que eu tava lá, e não sei o que, perguntando as coisas, falando dos riscos que corre e tal, essas coisas assim, né? E aí até aí eu só não tinha conhecido o cirurgião ainda, mas anestesistas, enfermeiras, todos sempre simpáticos, conversando comigo e tudo. E aí na hora de aplicar a anestesia, não foi o anestesista que tinha falado comigo e tudo mais, que aplicou, era uma outra mulher, e eu vi que ele tava ensinando ela, que ele tava falando pra ela. E tava demorando muito, lógico, eles falam, né, pra gente ficar naquela posição, abaixado, não pode se mexer, porque tem um risco, né, de a gente perder os movimentos da perna, enfim, então a gente fica mais apreensivo ainda. Eu tinha medo de assustar na hora que entrasse a agulha, enfim. E tava incomodando muito, muito, tava assim, não tava aguentando mais. Aí eu tava me contorcendo muito, assim, e segurando muito, sabe? Muito apertado. E aí veio uma enfermeira e falou, você tá bem? Aí eu falei, tá doendo bastante. Aí a anestesista perguntou, qual lado que tá doendo? Aí eu falei, o lado direito. Aí eu escutei o anestesista, um homem, né, falando, vamos ter que aplicar mais. E aí no final não tava pegando, tava sentindo muita dor. Aí eu comecei a orar, pedir a Deus pra que abençoasse, para que o Espírito Santo de Deus estivesse ali, para que os anjos estivessem ali,
para que eu pudesse sentir a presença dele, para que fosse tudo perfeito, para que a anestesia pegasse, para que desse tudo certo. Agradeci ele por estar ali, por a equipe ter sido maravilhosa, por tudo que ele estava fazendo, né, da forma que eu tinha pedido. E eu lembro também que uma pastora da igreja da minha mãe falou assim, ó, Deus já ungiu até os instrumentos, até os aparelhos, tudo. E aí eu me apeguei nisso. E aí a anestesia... Aí eles chamaram o Jairo pra sentar do meu lado. Então o Jairo ficou segurando assim na minha perna. Veio uma enfermeira, segurou nos meus ombros, assim, me apoiando, né? Porque eu não tava aguentando mais de tanto ficar assim. E aí o anestesista pegou e falou, agora eu vou fazer. E rapidão ele colocou e pronto. A anestesia pegou. E aí eles me deitaram. E ele ficava o tempo todo brincando, o anestesista, conversando, tudo mais, as enfermeiras conversando. Aí ele começou a falar, né, que ia mostrar para aquela mulher que tinha tentado aplicar os métodos que ia fazer pra checar se realmente tinha pegado a anestesia ou não. E eu lembro que da Annalise, eu sentia aqui pra cima, assim, eu sentia tudo. Não era dormente. E essa anestesia foi mais ou menos até que assim, do Theo. Foi bem mais pra cima, né? Aí eu lembro que foi com algodão molhado, ele ia passando no meu braço, ia passando no ombro, depois na barriga, pra ver aonde que eu sentia, né? Aí depois ele veio com spray e aí passava, tá sentindo? Tá gelado, né? Tá gelado. Agora eu vou passar nas suas pernas. Não sinto nada. Aí ele vai subindo. Aonde você sente? A hora que você sentir, você fala, sim, agora eu estou sentindo. Aí chegava aqui assim, aí eu sentia, né? Aí depois ele usou uma outra forma também, mas eu não lembro o que era. Deixa pra mim no chão. Até que ele aguentou? Bom, Eu sou o jeito que eu dou pra minha mamãe. Eu sou muito forte, que tem que ficar longe da minha mamãe. Não é? Você tá com o quê? Com fralda suja? Ou você quer mamar de novo? mamar. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Vamos mostrar você pro pessoal? Oi. Esse é o amor da minha mamãe. Tudo bem? Tudo bem? Ai, meu beijinho. Gente, eu já engordei um monte. Já tô com 3,730 kg. Nasci com 3,430 kg. Acho que é. Alguma coisa assim. Ai, que coisa gostosa. Mamãe. E aí, mais ou menos depois de uns 10 minutos, eu já não tava sentindo, né, daqui pra baixo eu já não tava sentindo mais nada, os testes que ele tava fazendo. Foi 3 testes, mas eu só lembro do algodão e do spray. E aí, foi tudo muito rápido. 4 e 5, porque tem foto, já tava tirando foto e falando também no grupo. Eu fiz um grupozinho só pra anunciar pras vovós, né, que elas são as mais curiosas, que ficava, pelo amor de Deus, nasceu, me manda foto, me fala se tá tudo bem. Enfim, e aí eu já tava mandando lá. Então 4 e 5 eles estavam checando, né, pra ver se ainda tava sentindo alguma coisa. E 4h21 o Theo nasceu. Pelo meu celular na gravação era 4h24, mas eles colocaram lá 4h21, então não sei. Eu escutei o chorinho dele nascendo um pouquinho antes deles abaixarem a cortina. E aí depois disso eles me voltaram pro mesmo quartinho ali que eu tava. Eu mostrei tudo lá no vídeo do quarto pra vocês verem, depois vocês vão lá assistir. Que era fechada a cortina, né? Só que ali ficavam as mulheres que tinham acabado de ter bebê. Eu acho que tanto cesárea quanto parto normal, acredito, né? E aí depois, ele, mais ou menos, sei lá, uns 15 minutos depois eles já vieram, já levantaram um pouco mais a cama, não fica totalmente reto, é bem diferente do Brasil. O anestesista veio perguntar se estava tudo bem e tudo mais, falou que entre 4 a 6 horas a anestesia já iria passar. Aí depois, mais ou menos 1 hora, ela veio e trouxe água pra mim tomar, podia tomar. E depois de umas 2 horas, mais ou menos, ela trouxe um lanche. Na verdade, ela não ia trazendo nada.
porque minha cirurgia foi depois das 4 e a janta é até às 5. E eu pedi pra ela, falei, eu tô com muita fome. Aí ela falou, eu vou trazer um lanche pra você. Aí ela trouxe um pão com atum, mostrei lá pra vocês também. Um pão com atum, acho que era uma gelatina, um iogurte, suco de maçã. Que mais? Bom, só lembro disso. Era atum com maionese. E pro Jairo, pro acompanhante, eles não servem nada. Então a pessoa tem que descer e comprar. Pra quem mora aqui, vale já levar alguma coisa de casa, porque senão morre de fome. E aí o Jairo desceu, comprou lanche, comprou melancia cortadinha já. Comprou, que vinha com manga também, algumas coisas assim. E acho que foi isso. Aí à noite nos transferiram pra outro setor, que a gente tava no 7º andar, aí voltaram a gente pro 6º, que era onde as mulheres ficavam pós-parto mesmo. Aí eu fiquei ali até sair, né? A cirurgia, depois da cirurgia, tive uma coceira da nariz, não tive, ficava coçando o rosto, coçando o pescoço, coçando assim, fiquei assim, acho que até depois que eu cheguei em casa, eu ainda tava sentindo essa coceira. Mas é totalmente normal, perguntei pra eles, falou que é uma reação da anestesia quando eles tentam equilibrar a quantidade de anestesia que vai colocar, quando fica tentando dosar, acho que é mais de um medicamento, sei lá como é que é. É uma coisa assim, da nariz eu não devo ter sentido isso, porque de primeira já pegou anestesia, já foi tudo rapidão. Uma pequena pausa. E aí a nossa primeira noite, foi super tranquila. Aliás, ficamos só uma noite, né, no hospital. O Theo quase acordava às vezes, assim, queria passar até mais de 3 horas, né? Aí teve uma vez que ele dormiu mais de 4 horas, daí eu ficava perguntando pra todas as enfermeiras, eu preciso acordar ele? Porque quando eu ganhei a Analisa, eu tinha que acordar ela de 2 a 3 horas, mais ou menos, porque ela nasceu com baixo peso. Mas, na verdade, eles falaram que eu tinha que acordar ele também com 3 horas, porque, assim, nos primeiros dias de vida do bebê, a gente não sabe se ele tá dormindo porque ele realmente tá cheio ou se é algum sinal de hipoglicemia. Então é importante acordar o bebê de 3 em 3 horas pra amamentar, pra deixar ele de barriguinha cheia. E aí nas primeiras horas lá eu deixei ele, dormiu até mais de 4 horas. Depois eu perguntei pra enfermeira e aí eu comecei a acordar ele. Mas ele era super tranquilo, quase não chorava. Mas tinha uns 2 bebezinhos lá que choraram a noite inteira, pensa. Eu nem consegui dormir, mas normal, né? Vida de mãe é assim mesmo. Daí no outro dia de manhã foram lá tirar a minha sonda, a enfermeira foi tirar a minha sonda. Foi bem tranquilo, da Analisa eu lembro que foi bem desconfortável pra levantar a primeira vez. É muito estranho, como se você não soubesse andar, você tá voltando a andar. Muito estranho mesmo. E do Theo não, foi bem tranquilo, não senti tanta diferença assim. E eu já tava achando que eu tava andando até bem, sabe? Pra quem tinha acabado de ganhar neném. Eu praticamente não estava sentindo dor, até porque também, quando eu ganhei a Analisa, né, eu tive pré-eclâmpsia. Aliás, quando eu estava grávida da Analisa, eu tive pré-eclâmpsia, então os medicamentos que eu podia tomar eram diferentes. Nessa gravidez eu não tive, então eu tomei medicamentos mais fortes pra dor, né, pra tirar a dor. E foi bem tranquilo. E aí tem uma coisa aqui também que é bem diferente do Brasil, é que eles, depois que eles tiram a sonda, eles falam assim, você tem 4 horas pra fazer xixi, eles te dão um potinho de papelão, eu mostrei pra vocês no vídeo também. E a gente tem que fazer xixi dentro daquele potinho lá, e quando fizer xixi tem que chamar a enfermeira pra ela olhar. Porque se tiver coágulos de sangue, essas coisas assim, eles pedem depois pra você repetir de novo, até tá mais limpo. E aí eu não sei, ela explicou lá, mas pra não ter risco de ter coagulado lá dentro, uma coisa assim, não sei explicar. E mais uma coisa também, acho que no Brasil o primeiro banho da mãe, né, eles ajudam, as enfermeiras ajudam a mulher a subir, a tomar banho, enfim, eu acredito que seja assim, até onde eu sei é assim. E aqui não, aqui eles só falam, o banheiro é ali, você vai lá e toma banho. E aqui o banheiro da onde eu estava, era uma banheira mesmo, tinha tipo, passar a perna. Então pra quem fez uma cirurgia, era meio complicado. Ainda bem que eu saí no mesmo dia, eu nem tomei banho lá no hospital. E aí depois disso, veio uma enfermeira também, falar que precisava checar o Theo.
e chamou a gente pra ir junto. Era uma salinha quase de frente onde a gente tava. Aí, né, tira toda a roupinha, checa, isso todo hospital faz. Mas o que eu acho muito legal é que a criança aqui não sai de perto dos pais em nenhum momento. Os pais o tempo todo veem a criança, sabe? Eles não pegam o bebê e levam pra longe, não. Os pais vão junto. Eu acho isso muito legal. A não ser que tenha alguma complicação, precise de incubador, alguma coisa assim, aí, né, os pais não vão junto, só vão visitar depois. Nos horários, tem os horários para poder visitar os filhos na incubadora. E aí, toda hora que passava uma enfermeira, eu falava pra ela, ó, eu quero ir embora, vocês vão fazer minha alta, eu quero ir embora hoje, eu tenho criança pequena em casa, eu preciso ir embora. Eu estava desesperada pra ver a Annalise logo, pra ver a reação dela com o Theo, enfim, pra estar em casa, né? Mas assim, não tenham pressa, sabe? Os médicos sabem o que estão fazendo. Às vezes é até bom você ficar um pouco mais no hospital. Se acontecer alguma coisa, você já tá no hospital, sabe? Então, eu tive uma diarreia muito, muito forte na noite que eu cheguei em casa. Eu cheguei à tarde, umas 6 horas. Quando foi mais ou menos umas 11 horas, comecei a ter essa diarreia muito forte. Mas eles estavam dando medicamento lá. Porque aqui, tipo, a anestesia, tudo é diferente, sabe? Você pode conversar depois do parto, tudo normal. Você pode conversar durante o parto. A cama, né, eles já deixam mais inclinada, assim. Então, é totalmente diferente do Brasil. E na da Annalise, eles me aplicaram uma injeção pra não ter gases. E essa era um outro remédio, só que ele soltava o intestino e acabava soltando demais. E eu tive uma diarreia muito, muito forte. Eu achei que eu ia morrer de diarreia, né? Mas passou. Foi tudo certo. Deu tudo certo. E eu, antes do parto, eu tava falando pra vocês, né? Que é muito difícil fazer cocô depois do parto, enfim. Que eu já tinha comprado até as ameixas pra comer. Mal sabia eu que ia me dar uma diarreia. Mas tá bom. Enfim, logo, né, depois de checarem o bebê, já fizeram nossa alta e a gente veio pra casa. E aí em casa eu comecei a sentir mais dor. Não sei se era por causa do medicamento, eles só me passaram esse medicamento pra gases, que eu não tomei mais. E um outro remédio, que ele era bem forte também, pra dor, mas ele dava sono. Assim, eu tava ficando bêbada de sono, bêbada mesmo, real, eu não conseguia ficar acordada. Tipo, quando eu tomei o remédio, eu não conseguia dar mamar, eu ficava muito, muito mal. Aí eu falei, eu não vou tomar. Aí eles falaram pra mim, você pode tomar ibuprofeno e paracetamol, os dois juntos. E aí foi isso que eu fiz. Ai, não, minto. Na noite que eu cheguei em casa não tinha, só tinha paracetamol. Eu tomei só um paracetamol, então não cortou a dor. Aí no outro dia que eu já fui buscar o ibuprofeno, que foi quando eu senti um pouco melhor. Mas na noite que eu cheguei eu comecei a sentir muita dor mesmo. Aí durou uns 3 dias, sabe, essa dor, esse incômodo. Mas passou. Da Annalise foi 10 dias de muita, muita dor. A amamentação foi bem difícil. Foi mais ou menos uns 7, 8 dias sentindo muita dor. Tipo, eu chorava toda vez que eu colocava ele no peito. Dava vontade de nem acordar de 3 em 3 horas, sabe? Porque parecia que o peito nem recuperava. E não conseguia encostar assim nada na blusa, mais colada, sutiã, nada podia encostar no bico do peito. De tanta dor que eu sentia. E aí também teve, não lembro que dia que foi, mas o peito empedrou. O leite só desceu no 3º dia, tá, gente? E aí um dia esse peito esquerdo aqui, que era o que mais doía pra amamentar, ele empedrou e eu senti muita dor. Ele ficava enorme, assim, não conseguia fechar o braço de tanta dor, sabe? Daí eu comecei a olhar massagens pra fazer e tirar com a mão mesmo, pra poder melhorar. Até que no 3º dia, que eu já tava com o peito empedrado, o peito melhorou, voltou ao normal. E parou de empedrar, né? Mas se eu não tivesse tirado, poderia virar até uma mastite, o que eu tava bem preocupada, né? E uma coisa que foi muito diferente pra mim também é que da Annalise eu não aguentava de tanta dor no peito esquerdo e eu amamentei ela 1 ano e 5 meses só o lado direito. E eu queria muito amamentar os 2 lados, eu queria que fosse os 2 lados, não queria que fosse só um lado, porque por tudo, às vezes a gente fica
igual a Annalisa ficava só de um lado, é cansativo. Enfim, eu queria amamentar os dois lados. E você vai querer mamar mais? É? Não vai querer rotar agora não? Mas agora já tá bem mais tranquilo. Já não sinto mais dor. Já, assim, às vezes sinto um pouco de desconforto porque ele acaba pegando errado, não quer abrir a boca direito pra poder, né, pegar. Aí acaba sentindo um pouco mais de dor. Mas nada comparado ao começo. Valeu a pena ter insistido. Tinha hora que eu queria desistir, que eu não tava aguentando mais. Uma amiga minha que mora em Portugal também teve bebê no mesmo dia que eu tive o Theo. E a gente ficava, sabe, as madrugadas trocando figurinha, como diz o outro. Ela, ai, que tá muito difícil, tá doendo demais. E aí a gente falava, não desiste, vai dar certo. Logo a gente para de sentir dor. E aí hoje mesmo ela me mandou uma mensagem, quase não sinto dor mais. Eu falei pra ela, eu também não sinto dor nenhuma mais. Então é uma vitória pra gente, graças a Deus. Valeu a pena ter insistido. O que mais? Outra coisa, com a ajuda da minha mãe, né, da minha irmã, do meu esposo, eu tô conseguindo ficar bastante tempo deitada, o que tá ajudando muito na minha recuperação. O que é bem ruim é de não pegar a nariz no colo, ela pede bastante no colo, né, como eu tava falando, eu peguei ela até o último dia, então assim, chegar em casa com o bebê no colo e eu não poder pegar, acho que pra ela é bem pesado, né, esse sentimento, assim. Eu senti que ela mudou em algumas coisas emocionalmente, então eu tento pegar ela sentada, né, pedir pra alguém colocar ela no meu colo, brincar com ela, colocar alguns vídeos pra ela assistir comigo, coisa que eu detesto fazer, assim, é colocar vídeo em celular. Mas pra ela poder ter esse momento comigo aqui na cama, comprei alguns brinquedos, né, mostrei pra vocês lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir. Vou deixar o meu @ bem aqui. E você tá chato por quê? Outra coisa também é que aqui em casa, outra coisa que tá sendo ruim é que aqui em casa é banheira, né? Então tava bem difícil pra passar a perna porque a minha banheira é bem alta. Mas com a ajuda do meu esposo deu tudo certo. No Brasil é mais fácil porque é banheiro normal, né? Mas pra quem tem banheira acaba dificultando um pouco mais. Mas tá tudo certo no final, né? Mas é algo assim que acaba dificultando a recuperação, né? Porque a gente acaba sentindo um pouco mais de dor, enfim. Agora falando sobre o Theo, eu sei que ele tá aqui querendo chorar, que vocês não vão acreditar em mim. Mas ele é um bebê muito tranquilo. Ele quase não chora. Ó, quer mais mamar? Eu não mamei por completo ainda, mamãe. Isso acontece muitas vezes, principalmente de madrugada. Ele às vezes tá até dormindo, coloco ele pra rotar e ele descobre que quer mamar de novo, né? Você quer mamar de novo? É? Sim? Ai, cheiroso. Deixa eu mostrar pra você, pessoal. Deixa eu mostrar como você é lindo. É lindo da mamãe, né? Porque mamãe é essa linda, se mamãe não é essa linda, né? Pelo amor de Deus, né? Cheiroso. Ainda bem que a outra tá dormindo, porque eu nem fico paparicando ele, sabe, na frente dela. Porque ele ainda é um bebezinho, ele ainda não entende. Mas ela entende e acaba ficando com ciúmes. Isso pode, né, trazer bastante frustrações pra ela. Principalmente pelo fato de eu não estar pegando e tudo mais. Então, algumas coisas que eu faço, assim, que eu evito ficar paparicando muito ele. Tento paparicar um pouco mais pra poder ela não sentir tanto esse peso. Ela ainda tem quase 2 anos, né? Ela é muito carinhosa com ele. Nossa, toda hora quer pegar ele no colo, dá muito beijo. Na hora de dar banho eu tento incluir ela, sabe? Ela fica do lado ali, mexendo na água. Eu falo pra ela, joga a aguinha na barriguinha dele. E ela é toda cuidadosa, joga a aguinha na barriguinha dele, joga no pé. Aí eu passo sabão na mão dela pra ela poder lavar o pezinho dele e tudo mais. Então, assim, tô tentando incluir ela um pouco mais pra ela sentir, né, a irmã mais velha mesmo. Não ciúmes. E com ele, ela tá sendo, assim, excelente. Orei muito a Deus também pra que eles tivessem uma boa relação. Você tá com fralda suja? Só pode. E é isso, esse foi o meu relato do parto e de como está sendo até agora. Depois eu falo pra vocês como vai ser os 40 dias.
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Fala, bicho. Tchau. Tchau, pessoal. Ih, tô observando as coisas. E esse cabelo que eu ainda não tenho? E esse cabelo que eu ainda não tenho? Tchau, pessoal. Fala, minha mãe disse que eu sou calminha. Minha mãe disse. Tchau.